E ontem tivemos a quebra da terceira maior exchange, a FTX, levando o mercado a uma queda vertiginosa. Mas e agora? O que vai acontecer a partir de agora? Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo. Bom, pessoal, primeiro vamos explicar um pouquinho do que aconteceu e por que chegou a esse ponto. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas de maneira resumida eu vou trazer um pouquinho do que acabou acontecendo aí com a FTX ao passar do tempo. Primeiramente, a culpa principal é do Sam Fryer, o dono da FTX. Isso a culpa é dele, quando ele começou e fragilizou totalmente a sua exchange. Basicamente, usando o próprio token da exchange como lastro. Então ele usava muito o FTT como próprio lastro e garantindo que ele sempre subiria. Investimentos agressivos em marketing, acho que uma aproximação do qual eu não gosto, com o mercado financeiro, então inclusive envolvido com política, foge muito do conceito do que é o Bitcoin. Então todo esse envolvimento, toda essa alavancagem começou o problema. E que leva o que aconteceu na segunda-feira, onde começa a ter uns atrasos nos saques da corretora. Ele pegou muito o ano passado, o ano retrasado, acho que com o boom o bull market que a gente teve, onde o preço chegou a 63 mil dólares do Bitcoin e alavancou todas as criptomoedas, ele conseguiu trabalhar, e aí você tinha um esquema meio que de pirâmide nesse momento. Você tinha muita gente entrando, então o dinheiro está sempre entrando. Por mais que ele estivesse alavancando e ganhando em cima disso, ele tá entrando dinheiro, tá fazendo, então ele cresceu nesse período, onde conseguiu investimentos e começou a apostar, sem dar solidez à empresa. A gente tem um fenômeno que acontece aqui em 2022, desde o bear market, da queda dos 63 mil, chegando aos 17.700, que era a mínima que a gente tinha. A gente tem uma queda e nesse fenômeno o que acontece? Quem estava testando a criptomoeda, estava usando pela primeira vez, estava conhecendo o mercado cripto, viu essa queda, se assustou e vendeu, e saiu. Muita gente saiu, reduziu a quantidade de usuários na rede. Com isso, você tem uma redução e um saque das corretoras, e isso vem gradativamente acontecendo à medida que o mercado não retoma. E aí mostrou a fragilidade da FTX, onde ela não tinha lastro suficiente para cobrir. A exchange, teoricamente, ela deveria ter um lastro suficiente maior do que ela tem de valor dos seus clientes. Se ela tem, e o que acabou acontecendo ali é algo em torno de 6 bilhões de ativos, ela precisa ter lastrado em alguma outra coisa 7 bilhões para ela estar pegando ali e poder fazer os pagamentos e os saques à medida do que for. Normalmente o que a exchange acaba pegando? Esse cara está saindo, mas esse está entrando. Então essa rotatividade de dinheiro, ela acaba usando esse fluxo de caixa para fazer essa troca. No bear market você não tem esse fluxo de caixa, você tem mais gente saindo do que entrando. Por isso que você precisa ter a reserva do que você tem ali, para que se todo mundo pegar e vender e você ficar com aquelas moedas, você tem ali as moedas e pagou todo mundo. Você tem que ter esse valor em dinheiro para poder fazer isso. Você tem que estar lastreado em alguma coisa para fazer isso, seja em Bitcoin, seja em BNB, por exemplo, que fosse da Binance. Ele tem que estar lastreado para poder fazer o pagamento, ele poder ir ao mercado vender, pegar o dinheiro e pagar os seus clientes. Não tinha. Começou a ter um atraso na segunda-feira. E isso é culpa do Sam, pura e exclusivamente. Aí tem um outro ponto e que o pessoal no mundo está falando, que tem um dedinho aí do CZ, que é o dono da Binance,
nesse processo. Há uns 2 meses atrás, a FTX estava pensando em comprar a Coinbase nessa expansão. E aí se tornaria a maior corretora do mundo, passando a própria Binance. E se diz que tem um movimento do mercado onde o CZ aí agressivamente ele tira. A Binance está com taxa zero para muitas operações, está com uma taxa muito baixa, onde ela começou a tirar de outras corretoras que teoricamente a Binance é a mais segura. Nenhuma corretora é segura, depois a gente vai falar disso, mas então ela começa tendo uma taxa mais barata que uma corretora que não é tão segura, o pessoal migrou. Isso aconteceu com a própria FTX. Então, além da saída normal do mercado, das pessoas que estavam desanimadas com esse trabalho, porque aquele ganho explosivo das criptomoedas já não tem mais, começou-se a migrar. Quem ficou para uma corretora teoricamente mais segura, com menor taxa de operação. Isso intensificou essa saída até o ponto de chegar dele não ter mais liquidez para fazer os pagamentos. A partir do momento que ele começou a sofrer os primeiros problemas, o CZ veio a público. Aí, com a justificativa de não deixar acontecer o que aconteceu com a Luna, fazer aí o crash do que teve na Luna, ele já joga no ventilador e expõe o problema da FTX, falando que vai vender todas as FTTs porque ele não quer ter prejuízo, porque a corretora vai quebrar. Nisso ele gera um FUD gigantesco, onde se já estava lento os saques, você tem em massa a retirada do seu capital de dentro da FTX, aonde ela colapsa de vez. Lembrando que por mais que o CZ tenha feito isso para quebrar de vez a empresa, o grande responsável por não ter a liquidez suficiente para segurar é o próprio Sam, que administrou mal a FTX. Esse é o primeiro ponto. Aí a agressividade de mercado do CZ, você pode falar que não é ético, que ele está mexendo porque muita gente vai perder dinheiro, mas ele deu essa tacada, então ele potencializou a quebra. Ninguém esperava que a FTX não tivesse. No vídeo de ontem que eu fiz das criptomoedas, eu estava falando que ia precificar isso, e assim que a FTX retomasse os pagamentos, porque todo mundo acreditava nisso, ia normalizar, o mercado ia crescer, e ela quebrou. Ela acabou quebrando mesmo. E aí, na data de ontem, o CZ anunciou a compra da FTX, o que torna a Binance gigantesca e com 10% do mercado aí. Ela vai subir, acho que mais de 10% do mercado cripto vai estar na mão dela. Então, assim, é algo absurdo. Ela vai tomar uma proporção muito grande. O que, quando a gente fala de criptomoeda, essa centralização e monopólio, ela está longe de ser o que o Bitcoin programou. Mas depois a gente comenta um pouco mais disso. Mas o que aconteceu foi isso. Então, a gente teve uma má gestão do Sam e um empurrãozinho final do CZ ali para quebrar tudo. Com isso, qual é a consequência de tudo isso? Uma grande fuga de capital. Primeiro, quem tem dinheiro lá está desesperado. Tem muita gente que tem dinheiro lá e está desesperado, e a gente vai falar disso de novo. Eu falei no vídeo aqui, que eu estou deixando aqui das hot wallets, not your key, not your coins. Não deixe dinheiro nas corretoras. Deixe numa carteira sua, mas a gente volta a falar desse ponto. Mas assim, você tem um desespero e aí você tem o FUD acontecendo de geral. Então assim, o povo começa a vender tudo, independente da exchange, o pessoal começa a tirar dinheiro. Ou quem tem guardado, leva para sua carteira acreditando nas criptomoedas, e aquele público novo que estava voltando a ser atraído fica com medo que o preço começa a cair, inclusive ele vende tudo e começa a sacar o dinheiro. A Robinhood veio a público falando que estava pagando normalmente toda a sua liquidez. A própria Coinbase veio a público, falou disso. Teve alguns rumores que a KuCoin estava com dificuldade de pagamento, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que deixa eu ver aqui no relógio, 9h55 da manhã de quarta, nada confirmado. Eu procurei mais informações sobre possíveis problemas de pagamento da KuCoin, não tivemos. Então agora nesse momento
todas as exchanges estão sendo testadas. Está tendo uma grande fuga de capital dessas exchanges. Começou ontem e hoje se perpetua. Deve ir até hoje, amanhã mais ou menos, essa retirada de capital, essa retirada de dinheiro. Estão voltando aos bancos dinheiro fiat e saindo das próprias exchanges, ou mesmo fuga de moedas, bitcoins e outras altcoins, para carteiras próprias saindo das exchanges. A gente vai ver se é um efeito dominó. A gente deve ter esse resultado no decorrer dessa semana. Até o final dessa semana, se nenhuma outra exchange quebrar, a gente está com o mercado seguro. Então ele estabiliza. E quando a gente vai falar do futuro, esse é um primeiro ponto. Se não tiver efeito dominó, a gente deve começar a ver uma estabilização do mercado. Então é isso que está acontecendo. Por isso do preço despencar do jeito que despencou. Agora, o que pode acontecer? O que vai acontecer com o Bitcoin daqui para frente? Agora a gente vai para o computador, eu vou trazer aqui o gráfico do Bitcoin e a gente vai falar um pouquinho do que a gente falou agora. Acho que é algo importante antes da gente falar do Bitcoin, voltando àquela questão que eu falei ali de que tem gente com dinheiro preso da FTX. Acho que para não perder esse gancho, deixa eu falar aqui e daí a gente vai falar do Bitcoin, do futuro do mercado cripto aí para os próximos meses. No vídeo que eu falei que eu deixei aqui, estou deixando no card, que a gente fala um pouquinho de Hot Wallet, depois a gente vai falar de Cold Wallet. Not your keys, not your coins. Se não é a sua chave, não é a sua moeda. A partir do momento que você coloca isso dentro de uma exchange, você delega a tua posse a um terceiro. E ele faz o que ele quiser. E depois você pode processar, você pode tentar, mas nesse mundo, esquece. Então, você não deixa dinheiro em corretora, você não deixa criptomoeda dentro de corretora, a menos que você faz trade e usa essa corretora para fazer trade. Eu estou montando, eu acho que eu tô ganhando cada vez mais experiência nesse mercado, então assim, eu estou levantando um book, eu estou levantando muita informação, que eu devo montar aí uma série no canal, aonde eu faço passo a passo de como eu invisto e como eu trabalho e quais as seguranças que eu faço. Vou deixar aqui no canal, ela deve estrear no final desse ano para o ano que vem. Eu ainda vou pegar mais alguns meses de informação para colocar tudo lá. Talvez eu comece daqui uns 3 meses. 3 meses não, a gente já está em novembro. Daqui 2 meses começar a fazer isso, porque vai me dar uma experiência muito bacana do que eu venho passando nesse mercado, nesse período aí de um ano e pouco de operação. E vai ser interessante para fazer. Então eu estou fechando tudo isso e esse foi um ano de aprendizado fantástico para poder fazer para futuras gerações. Mas a primeira dica que eu deixo não deixe dinheiro na corretora. Estou comprando Bitcoin porque eu quero ter 5 Bitcoins até daqui 5 anos, porque eu acho que daqui 5 anos está valendo 300 mil. Beleza. Compra todo mês seu Bitcoin e tira da corretora. Coloque numa carteira sua, de preferência uma Cold Wallet. Mas, pelo menos, deixe numa Hot Wallet, num computador seguro, onde você não vai ser hackeado e sua chave bem guardada. Primeiro ponto é esse. Não deixe dentro da corretora. Você só deixa na corretora um percentual do seu capital. Você deixa na corretora somente um percentual do seu capital, que é o capital que você vai girar, que você vai fazer aí seus investimentos e vai estar colocando para ganhar. O resto que você está rodando, segura com você, fora da corretora. Acho que esse é um ponto principal. Agora vamos para o computador, que a gente vai falar do futuro do mercado. Vamos lá, Bitcoin nesse momento. A gente tem a grande vela de queda aqui de ontem, aonde a gente teve uma queda de... Deixa eu tirar aqui que entrou... Nossa, o Twitter tá bombando. Quem não me segue no Twitter, eu vou deixar aqui nas redes sociais, aqui na descrição, minha rede social, meu Twitter, que é o que eu tenho hoje. Não tô dando conta nem de fazer tudo que eu tenho. Lá a gente fala de mercado financeiro, criptomoedas e games. Me segue lá. Então a gente teve aqui a queda de quase 10% no Bitcoin ontem. Então a gente vê ali no cantinho 9,93 e hoje mais 4,79, que já chegou a ser maior essa queda ainda.
mercado está tentando se segurar aqui por volta da nossa retração de Fibonacci, que foi a mínima de 17.594. Agora a gente já tem aí 17.100 mais ou menos a outra mínima. Então ele está tentando se segurar, ele ainda está caindo, ele ainda pode voltar a ter uma mínima aqui, pode se tornar esse novo suporte de 17.200. Se nada acontecer. Agora a gente vai voltar às hipóteses. Vamos lá, primeira hipótese, efeito dominó. Se a gente tiver mais alguma exchange morrendo, a gente vai ver isso daqui chegar a 14 mil fácil, muito fácil. Isso daqui vai descer a 14 mil muito fácil. Deixa eu só, aqui eu vou fechar o Vivaldi, porque daí eu paro de receber as notificações e a gente pode continuar trabalhando aqui, porque senão a gente vai continuar recebendo notificações e vai me distrair aqui durante a gravação do vídeo. Mas a gente pode vir para 14 mil muito tranquilamente se a gente tiver algum efeito dominó. Desdobramentos dessa aquisição da Binance da FTX. Quando que essa sangria aqui vai começar a parar? Quando normalizar a FTX. Quando a Binance começar a desbloquear os saques novamente e o dinheiro ali, a movimentação começar a acontecer normalmente, a gente tem a estabilização do mercado e a volta da subida dessa vela que foi perdida. Nesse momento é isso que a gente vai ter. Então a gente não sabe ainda se aqui é o fundo ou se aqui não é o fundo. A gente está lutando muito para que comece a formar um fundo aqui. Então a gente tem que esperar. Eu acho que esse momento é um momento de se esperar o que vai acontecer. A quebra da FTX ela é muito mais grave do que a quebra da Luna, por exemplo. Porque na Luna a gente tem ali uma parcela das pessoas sendo impactadas, que é investidores da Luna e quem tinha a stablecoin da Terra. Aqui a gente tem uma parcela muito grande, a terceira maior exchange do mundo. Muitos, como eu falei, tinham todo o seu investimento guardado dentro da exchange, ou tem todo o seu investimento guardado dentro da exchange, que a gente espera que a Binance honre com todo mundo ali e acabe suportando o mercado. O que eu acho que vai acontecer? Então, por exemplo, países como a Singapura, que a Binance não operava, a FTX era a maior corretora, onde a cada 10, 9 operavam pela FTX. Para vocês verem o grau do impacto, ele é muito mais forte do que o crash da Terra Luna. Muito mais forte. Não pensem que isso o impacto vai ser o mesmo, não, vai ser mais grave. E a gente está vendo aqui que o Bitcoin está oscilando, eu acho que está caindo agora, ele vem caindo forte. Vamos passar aqui para minutos, vamos fazer esse acompanhamento em minutos aqui. Aí em minutos dá para ter uma noção de como está indo. É óbvio que o automático aqui ele vai trazer para a gente, mas como ele está descendo aqui e ele já vem descendo 17.500. A gente já perdeu o logaritmo aqui, ó, como ele veio aqui embaixo, ele tentou subir e ele está descendo e ele não pega aqui os 100, 200 minutos aqui, que é nosso suporte, ele não está pegando, está sobre ataque de novo de venda aqui. Porque tem a questão mais grave, todos os ursos que queriam o mercado cair foi um prato cheio. Eles agora, e a gente tem posição de short até não querer mais, o pessoal vai tentar derrubar o preço. Então, não tendo efeito dominó, a gente vai ver agora qual é o real fundo do Bitcoin. Vamos ver bolsas americanas. Já abriu 10 horas, 10h07, eu fechei lá, mas vamos ver se ela já está aberta aqui. O dia é de hoje, dia 8
dia 9 não abriu ainda. Não abriu e eu fechei lá o Vivaldi para a gente não ser incomodado. Eu não sei como é que está a abertura das bolsas futuras. Mas o mercado financeiro vai ser muito importante. A gente tem hoje os resultados saindo das eleições de meio de ano, onde os republicanos provavelmente devem ganhar e deve trazer aí uma estabilidade ao país ali para a gente começar a ter uma subida nas bolsas. Taxa de juros não, inflação nos Estados Unidos, CPI sendo divulgado amanhã. Então tudo isso são coisas que podem amenizar o efeito no Bitcoin. Mas nesse momento aqui, a gente vendo aí o minuto, ele está sob forte ataque de novo hoje, agora. Então ele vem caindo. Vou até dar uma olhada aqui no Twitter se chegou alguma coisa que eu não vi. Deixa eu olhar aqui para ver se aconteceu alguma coisa que está acontecendo que a gente não está vendo. Tá, nada, não são nenhuma outra bomba para tá. É mais os ataques do urso mesmo que está acontecendo aqui agora. Então, o que eu recomendo para esse momento? Esperar. A gente vai descobrir agora o verdadeiro fundo do Bitcoin. Se corretoras quebrarem, a gente vai de 14 para baixo. Se não, a gente vai descobrir se realmente esse suporte de 17.200 vai ser suficiente para segurar. Vamos voltar aqui. Peguei de 1 hora, a gente pode até pegar aqui de 1 hora, né, como tá as horas. Ele até tentou subir, ele veio, ó, e já vem voltando aqui em 1 hora. A partir de agora, gente, a gente tá vendo aqui, eu fiz um cortezinho, tá? Só para tirar os cachorros latindo aí, para tentar dar uma minimizada no barulho. Que eu falei para vocês no vídeo passado, aqui é terrível para gravar. Nesse momento, e hoje vai ser um ataque dos ursos absurdo baseado no FUD, para ver o quanto consegue derrubar o preço do Bitcoin. Vamos olhar aqui um dia. Está no alto, tá? Então estamos quase chegando na mínima de novo. Deve se formar algo em torno de 17.200 mesmo. Acho que a gente deve vir a 17.200. É uma marca importante e sentimentalmente falando, não cair de 17, cair para 16. Se ele perder o status de 17, é uma possibilidade muito grande, é uma alça muito grande de queda para a gente falar aqui em 16, 12, 15, porque ele não tem muito tempo de suporte. Ele até rodou aqui, ó, ele até segurou, que é o que ele vem falando aqui, os 17. Vamos aqui. Você pode ver que ele até ficou um tempo quando veio aquela subida do Bitcoin. Ele até chegou um tempo, mas foi um tempo muito curto, algumas semanas só, e aí ele continuou subindo, e aí foi até os 70 mil. Então ele não tem muito volume de negociação, ele volta a ter um volume de negociação razoável aqui. Você pode ver que ele tentou bater 17 aqui, que foi algo do topo, mas ele volta a ter um volume razoável por meses aqui, nos 10 mil. Então sim, a gente pode ver aqui uma quebra de mercado, a gente passar dos 17 mil, a gente cair e perder o fundo. Não caindo, passando tudo isso acontecendo e a gente voltar até segunda-feira subir, eu falo para vocês que realmente o fundo é 17 mil. É a prova final do teste se 17 mil é o fundo do Bitcoin ou não, é agora. É agora. De novo, depende muito. Se qualquer outro efeito dominó, qualquer outra exchange que caia nesse processo, não há que segure. Mas depois disso, se ele não passar de 17 mil, a gente acha o fundo do Bitcoin com muita certeza. Então, meu conselho é: esperem para ver o que o mercado vai reservar aí, porque esses efeitos ainda não passaram. Ainda é cedo para falar que aqui é o fundo. Vamos voltar para a tela cheia. Então, gente, acho que esse é o resumo. Trago para vocês aí o porquê que a gente aconteceu, em que momento a gente está.
Ainda a gente tá com o FUD alto, tá uma tensão muito grande, o pessoal ainda não adquiriu confiança, por isso que está se testando ali em 17 mil. Minha recomendação nesse momento é esperem, segurem, não estejam posicionados, estejam aí com suas criptos em stablecoin, guardadinhas, bonitinhas, para que a gente veja se realmente os 17 for o fundo. Se a gente começar a ter uma retomada e terminar ali nos 17.200 e tiver uma subida, porque eu acredito, como eu falei no vídeo passado de ontem, que teremos uma semana de otimismo no mercado financeiro tradicional. Então eu acredito nisso, numa inflação vindo esperado até um pouquinho abaixo, os republicanos ganhando, então o mercado vendo que vai ter um controle melhor dos gastos pelo Congresso, e a gente vai ver um sinal de melhora no mercado tradicional. Assim que estabilizar, o mercado cripto começa a acompanhar isso. Aí vai ser o momento de entrar comprando e ganhar muita grana. Nem para falar assim, nesse momento, shorta, entra vendido que dá. Quem fez isso ontem ganhou muito dinheiro. Quem entrou vendido ontem ganhou muito dinheiro. Mas é um momento que a gente deve ter cautela por agora. Muita cautela, tá, gente? Muita cautela. Esperem para ver o fundo, e se a gente não perder os 17 mil, aí eu falo com 95% de certeza chegamos ao fundo do Bitcoin. Aí a gente não tem mais capitalização, não tem mais nada, e é daí para cima a gente pode trabalhar muito seguro com base nesse fundo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Trouxe um monte de informação, acho que bastante coisa para discutir, para vocês estarem pensando. Aguardem, se posicionem nesse momento, nem para long e nem para short. Quem tinha que fazer short fez ontem. Ontem foi um bom dia de short, hoje não. Mas nem ontem também dava para garantir que seria o short, porque o anúncio do CZ poderia virar o mercado, como ele virou em um certo momento. Então assim, a volatilidade está gigantesca. Tudo agora é jogar uma moeda para cima, o chamado coin flip do poker. Você vai jogar 50% de chance de acertar ou não. Agora nesse fundo, principalmente, a gente não sabe que direção vai tomar, porque é o grande teste do fundo de 17 mil. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Twitter, tá aí embaixo o Twitter. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Ajuda demais o canal eu poder trazer conteúdo, o canal crescer e eu cada vez mais poder me dedicar ao canal. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!